Olá, tudo bem com você? Espero que sim. O tema de hoje é sobre gordura, um tema que não deveria, mas ainda é polêmico. E a gente vai discutir aqui se faz bem, se faz mal e o que a gente precisa entender sobre as gorduras para a gente conseguir ter mais saúde e, obviamente, qualidade de vida, certo? Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Obviamente, se você está vendo agora a live porque ela foi gravada, então peço que se você está assistindo ela gravada, pode adiantar um pouquinho porque eu vou dar a boa noite aqui para todo mundo que está entrando, certo? Então um beijo e uma boa noite para a Aline, para a Fabi, para a Eliane, para a Natália, para Ana Júlia, para Valéria, um beijo grande, minha linda, para Nara, para Dani, para Laís, para Elaine, para Mar, para Maria, para Ana. Boa noite pessoal. O pessoal tá entrando. Enquanto a gente vai, enquanto eles já estão entrando, obviamente o pessoal que já chegou aqui tem alguns recadinhos, então um deles, comentários. Se tiver alguma pergunta, coloca aqui na caixinha de pergunta, no ponto de interrogação que tem com a nuvenzinha, porque aí a gente consegue compartilhar sua pergunta e vai ajudar várias pessoas aqui. Então não fique com vergonha, fique super à vontade que a gente vai fazer de tudo para responder a sua pergunta, tá bom? Obviamente faça a pergunta relevante à parte da nossa live de hoje, que é sobre gordura, se ela é vilã, se ela é mocinha, tá? Então faça sobre isso, porque se você quiser saber sobre outro tema, aí tem as caixinhas de perguntas que eu deixo lá nos stories para as pessoas que precisam. E, enfim, se você tiver outro tema que você queira falar, esse não é o momento. Tem os stories para isso, tá bom? Segunda coisa, gordura. Muitas pessoas têm dúvida. Gordura faz bem, faz mal, o que eu tenho que saber, como posso me alimentar melhor. E essa live vai ajudar muitas pessoas. Então não deixa conhecimento só para você. Tem um aviãozinho aqui embaixo, clica nele e você vai ter a lista de contatos do seu Instagram aparecendo. Vai ter 2 pessoas pelo menos com bolinha verde. Clica nelas e envia essa live para elas assistirem aqui com você, tá bom? E depois, obviamente, não menos importante, pelo contrário, super importante, porque eu sei que vocês estão ativos, estão vivos e estão gostando. Tem o coraçãozinho. Tem o coraçãozinho, pega e aperta o quanto você quiser, porque não tem problema algum. Pelo contrário, vai fazer muito bem, porque é uma energia positiva que vocês dão para mim, enquanto eu tô aqui falando com vocês. É o nosso jeito de estar um pouquinho mais próximo, tá bom? Então, não fique com vergonha. Solta o dedo aí, galera. Dedinho no coraçãozinho, tá bom? Vamos começar então conversando sobre colesterol e gorduras. Então, o que acontece? A gente sempre tem aquela questão de gordura faz bem ou faz mal. O que a gente precisa entender? Existem tipos de gordura. Antes da gente falar de gordura em si, o que a gente tem que entender, eu falo que é a mesma coisa. Carboidrato. Carboidrato tem mocinhos e tem vilões. Se a gente pegar o açúcar refinado, ele é um carboidrato ruim, vai trazer diversas doenças. Se a gente pegar o brócolis, uma abóbora, é um carboidrato bom, vai fazer bem para a sua saúde. Então a gente tem que saber que a gente não pode ficar generalizando. Então, todo carboidrato é ruim? Não. Toda proteína é ruim? Não. Toda gordura é ruim? Não, e aí eu vou te explicar aqui o porquê disso. Então, quando a gente está falando de gordura, a gente tem 3 a 4 tipos de gordura quando a gente está conversando. A gente tem a gordura saturada, é um tipo. A gente tem a gordura insaturada. Então, são 2 grandes grupos, tá? Então, gordura saturada e gordura insaturada. A gordura insaturada ela é dividida em 2. Ela pode ser monoinsaturada ou poliinsaturada. Certo? Então a gente tem 3 tipos. E aí eu falei, por que 3 a 4? Porque dentro da gordura insaturada a gente também tem a gordura trans.
certo? Então a gente tem aí a gordura saturada, a gordura insaturada, que pode ser monoinsaturada, poliinsaturada ou trans. A poliinsaturada são os ômegas que a gente conhece. Ômega 3, por exemplo, é uma gordura poliinsaturada. Só que a gente também tem o ômega 6, que também é uma gordura poliinsaturada. Então são grupos de gordura. Quando a gente está falando de gordura, o que é basicamente gordura? Gordura é um conjunto de ácido graxo. Então a menor parte, se a gente pegar vários ácidos graxos e juntar, a gente vai dar uma gordura. Então a gente pode fazer uma analogia, se a gente pegar várias moedinhas de 10 centavos, juntar, vai dar R$1. É a mesma coisa com o ácido graxo. Se a gente pegar vários ácidos graxos, vai dar a gordura. Certo? Então isso é importante você saber. Então, que a gente tem vários tipos de gordura. Sabendo disso, o que eu coloquei aqui, montei aqui para vocês que a gente tem que saber? Primeiro, por que gordura a gente vai ter prejuízo ou benefício na sua saúde? Primeiro de tudo, entender que gordura ela está relacionada com a sua saúde celular. Obviamente, se nós somos feitos sempre de gordura, de tecido, de células, então se a célula precisa de gordura, nós precisamos, para ter saúde, gordura. Só que essa é a questão. Por muitos e muitos anos, foi se pensando que gordura era a vilã da história. Isso porque os estudos que eram feitos eram muito mal desenhados e aí é questão que foram fazendo associações erradas. Então, fala assim, fez um estudo norte-americano. Então, lá nos Estados Unidos fizeram um estudo para ver a gordura. E viram que a gordura aumentava o infarto. Tá, e como que pode a gordura aumentar o infarto se eu também tenho, por outro lado, outro estudo que avalia lá a Europa, os países lá da região do Mediterrâneo, que fazem dieta mediterrânea, e a dieta mediterrânea é rica em gordura. E eles protegem o coração, a saúde cardiovascular é beneficiada com esse tipo de alimentação. Bom, então aí cai na questão logo do início que a gente falou. Que o ponto principal aqui não é a questão só de gordura, e sim qual gordura que a gente está falando. Então, isso daí começa a abrir todo o nosso patamar, né? Nossa ideia de saúde em relação ao tipo de alimentação. Então, eu preciso tirar a gordura do meu corpo? Não, por quê? Porque a minha célula, na parte da membrana celular, então é a capa da sua célula, ela é feita de gordura. E aí vem um ponto muito importante, que eu dei um teaser lá para vocês, né, nos stories, que é o quê? A gordura, quando eu tenho uma gordura de boa qualidade, a minha célula é beneficiada. Por quê? Porque essa capa celular, que é a membrana celular, ela está responsável por ter a comunicação entre as células. Então o corpo ele consegue fazer uma comunicação muito mais eficiente quanto melhor for a qualidade da gordura que compõe essa membrana celular. Poxa, então tá bom. Então um dos objetivos meus é ter uma membrana celular adequada para que ela se comunique. Por que eu tenho que ter uma comunicação tão eficiente da minha célula? Poxa, porque a partir disso você produz hormônios de melhor forma, você consegue ativar, ter maior eficiência hormonal, você consegue emitir sinais para o seu corpo realmente de você estar com fome ou saciado. Acho que esse é o principal ponto. E também você consegue utilizar melhor as vitaminas, minerais. Então isso é muito importante. Então quando a gente estava falando lá de gordura saturada, monoinsaturada e poliinsaturada, na poliinsaturada a gente falou de ômega 6, ômega 3. O que a gente tem que entender é que a poliinsaturada tem maior tendência, quando você aquece essa gordura, a produzir gordura trans.
E eu acho que o principal ponto da modernidade que aumenta a saúde, a doença cardiovascular, é a presença da gordura trans. A partir do momento que você tem uma gordura hidrogenada, você passa a fazer com que a sua saúde caia de forma muito significativa. Por que que isso acontece? Pelo simples fato da gente saber que quando há ingestão de gordura trans, a membrana celular vai ser composta por gordura trans, porque é a sua matéria-prima que você está tendo nesse momento. E a partir do momento que você tem a gordura trans como membrana, como composição da membrana celular, é como se a sua célula tivesse um plástico ao redor dela. Isso dificulta toda a comunicação entre as células e o pior de tudo, que você vai ver o quão profundo que é. Quando você tem uma gordura trans sendo responsável por formar a sua membrana celular, você tendo esse plástico, ela vai perder essa comunicação e ela pode ajudar muito você a ganhar peso. Como assim, Felipe? É simples. Por que que você se alimenta porque você tem fome ou porque você tem saciedade? Tudo isso é por conta da sua célula. Se a sua célula está precisando de nutriente, ela manda uma informação para o corpo e fala, olha, eu preciso me alimentar. Se você começa a ter fome, você come um alimento, esse alimento é digerido, é absorvido, cai na corrente sanguínea e é assimilado, ou seja, a célula começa a utilizar aquele nutriente que você forneceu. Para que isso aconteça com qualidade, você precisa que esses nutrientes entrem na célula. Mas se essa célula está sendo composta por um plástico, esse plástico impede a chegada do nutriente. Não chegando o nutriente, o que a célula fala? Ei, eu preciso de mais comida. Cadê a comida? Eu pedi para você pegar e se alimentar. Você tem mais fome. E aí você começa a comer mais. E aí você fala, poxa, eu tenho fome toda hora. Por quê? Você não fica saciado? Porque a sua célula está sendo feita por gordura trans, por esse plástico. E a partir do momento que você tem esse plástico, você vai ter, obviamente, um problema de saúde. Porque você não vai ter uma célula nutritiva. Uma célula nutritiva que ela é desnutrida, uma célula desnutrida que ela começa a fazer, produz pouca energia, não tem mais eficiência de antes. Produzindo menos energia, você fica mais cansado. Além disso, tô com menos energia. O que faz também a gordura trans? Você começa a ter mais fome, você ganha peso. Aí a célula começa a ficar desnutrida, ela além disso, de cair energia, ela pode ter que mudar o seu aspecto, porque ela tem que se adaptar ao ambiente. Para ela se adaptar ao ambiente, o que ela pode fazer? Ela faz a mutação celular. Então, uma das coisas que a gente pode contribuir para o desenvolvimento de qualquer adoecimento, qualquer doença crônica, seja pressão alta, diabetes, a doença autoimune, câncer, enfim, a ingestão da gordura trans. Por conta dessa questão desse plástico ao redor da célula. Então, isso é muito importante em saber. Porque aí a gente começa a entender que existem tipos e tipos de gordura. Poxa, a gordura trans, gordura hidrogenada, eu tenho que evitar. E aonde que elas estão? Bom, produtos industrializados embutidos têm muita gordura hidrogenada. A gente sabe que eles colocam lá livre de gordura trans, mas tem uma jogada nisso tudo, né? A gente sabe que a quantidade permitida é uma quantidade relativamente alta. Normalmente tem a questão, é por porção, e aí eles são autorizados a falarem que não tem gordura trans, mas na verdade tem. Então, tudo isso para a parte, né, para te fornecer um alimento que não é alimento, normalmente é um produto alimentício. Não é à toa que causa isso. Então, esse é o primeiro ponto. Poxa, vou ficar longe de produtos alimentícios e de embutidos. Aí, eu tenho que saber também o quê? Que dentro desse contexto, a gordura, outro tipo de gordura também que
acaba sendo prejudicial é a gordura poliinsaturada ômega 6. A gente tem o ômega 3, que a maioria das pessoas conhece na questão do óleo de peixe. A gente tem no óleo de linhaça também, tá? Só que a gente tem que entender o seguinte: o ômega 6, ele não é de todo mal possível. Existe uma parte do ômega 6, que é o GLA, o óleo de prímula, que ele tem a sua capacidade anti-inflamatória. Poxa, se toda vez que eu falo aqui com vocês, olha, eu preciso desinflamar o corpo e eu tenho essa gordura que é anti-inflamatória, ótimo, vale a pena. Então o GLA, o óleo de prímula, é interessante porque ele é anti-inflamatório. Agora, os outros ômega 6 tendem a ser inflamatórios. E qual que é a questão do ômega 6? O ômega 6 está presente principalmente nos óleos vegetais. E é por isso que óleo de canola, óleo de algodão, óleo de soja, tá? Óleo de girassol, tudo isso é inflamatório. Por isso que faz mal à saúde. É inflamatório porque justamente este tipo de gordura faz com que os níveis inflamatórios aumentem do seu corpo. A mensagem que esses óleos, quando são ingeridos, mandam para o seu corpo é de inflamação, é de doença. Então, sabendo disso, eu preciso ficar longe do ômega 6 inflamatório. Que tipo de ômega 6 é inflamatório? Os óleos vegetais. Os industrializados, que vão ser gordura hidrogenada. Então, sabendo disso, a gente começa a entender o que vai fazer no nosso corpo. Poxa, por que falaram tanto, né, da gordura lá atrás? Porque antigamente a gente tinha uma proporção de ômega 6 para ômega 3 de 4 ômega 6 para cada 1 de ômega 3. O que tinha uma proporção adequada, às vezes até 1 para 1. 1 ômega 6 para ômega 3. E isso era muito favorável à saúde. Por quê? O ômega 3 ele tem muita propriedade anti-inflamatória. Tanto que a gente utiliza nas dores articulares, na doença autoimune, no emagrecimento, nas doenças crônicas como pressão alta, diabetes, principalmente o diabetes, ou no emagrecimento, porque o ômega 3 tem uma ação contra os efeitos inflamatórios da insulina. Então tem diversos benefícios, né, o ômega 3. E aí ele tem um efeito que ele entra num equilíbrio com o ômega 6. Então essa proporção de até 4 para 1 é muito bom. E era isso que a gente tinha lá antigamente. Só que com o desenvolvimento da indústria alimentícia, aí você começa a entender o que aconteceu com a indústria alimentícia. Ela aumentou a quantidade de gordura trans. E a gordura trans inflamatória aumentou essa proporção entre ômega 6 e ômega 3. Então hoje você vê a dieta, né, ocidental, uma dieta altamente inflamatória. Se você vê a proporção, chega a 40 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Poxa vida, você acha que 40 para 1 é a mesma coisa que 4 para 1? Não! E isso vai repercutir na sua saúde. Vai repercutir, obviamente, no seu dia a dia. Aí você não sabe porque você está cansado, você não sabe porque você não é mais o mesmo, você não sabe porque sua memória não está boa, você não sabe porque que você está com uma baixa performance nos seus exercícios, você não sabe porque você está sem vontade de fazer as coisas. Bom, é óbvio que você não vai ter vontade, porque as células do seu corpo inteiro estão sendo compostas por plástico e não por gordura de boa qualidade, que seria, por exemplo, um ômega 3, uma gordura saturada de cadeia média, cadeia curta. Então, a gente começa a entender que o tipo de gordura que eu vou ingerir vai determinar a minha saúde e a minha doença. Então, todas as células do corpo são danificadas, e aí é aquela coisa, se essa célula está no cérebro,
item plástico, ela vai emitir menos neurotransmissor, eu começo a ter depressão, ansiedade, eu durmo mal, eu começo a não ter uma memória boa, eu não tenho um raciocínio bom, eu não tenho uma atenção adequada. Começa a piorar a minha saúde. Se a minha célula do coração é feita de plástico, poxa, a minha pressão começa a alterar, o batimento cardíaco pode alterar, eu posso ter um infarto, tudo isso ajuda, tá? Então, quando a gente está falando de gorduras, a gente tem que entender isso. Se você tem uma célula lá no seu joelho que está sendo feita com o plástico, o seu joelho vai ser danificado mais e mais rápido. Então, por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer buscar saúde é melhorar a alimentação. E dentro dessa alimentação, você precisa sim pegar e ter lá pelo menos, vamos colocar assim, pelo menos 30% da sua alimentação ser rica em gordura. Por quê? Porque a gordura vai ser a matéria-prima para formar células saudáveis. Tá? Então, isso daí tem que ficar muito claro. Porque aí você começa a entender, poxa, a gordura, eu vou consumir uma gordura. Será que a gordura é vilã ou mocinha? Poxa, depende. Até agora eu te mostrei o ômega 6. Então, você vai tirar a conclusão o quê? Que gordura é vilã. Só que agora eu estou te mostrando os efeitos do ômega 3. O ômega 3 ele tem ação anti-inflamatória. Por quê? Porque ele diminui os efeitos deletérios da insulina. Ele ajuda a criar uma célula mais saudável, porque a membrana celular vai ter mais poros, então isso ajuda muito para a comunicação. O ômega 3 ajuda a desinflamar o corpo como um todo. Então, poxa, você vai querer ter isso na sua vida? É óbvio. Então agora, se eu te falo se a gordura ela é vilã ou herói, ou heroína, né? Ela é heroína, por quê? Porque o ômega 3 é benéfico. Então você vê que depende do tipo de gordura que você está falando. A gordura insaturada, a monoinsaturada, por exemplo, a gente vai ter o azeite, as castanhas, tá? Elas têm esse tipo de gordura. E é muito importante, por isso que utilizar o azeite é interessante. E aí vem cá naquela questão, poxa, será que eu posso cozinhar com óleo? Se eu posso, qual óleo eu posso utilizar? É uma pergunta muito comum. Se você vai fazer qualquer cozimento, enfim, você vai fritar alguma coisa, você tem que entender a questão do ponto de fumaça. Então, porque toda vez que você passa muito desse ponto de fumaça, você acaba gerando gordura trans. O que você precisa entender? Que os óleos vegetais, o óleo de canola, o óleo de algodão, de girassol, de soja, eles têm um ponto de fumaça muito baixo. Então, por isso que gera muita gordura trans. Por isso que o que você pode estar fazendo para utilizar na sua panela, se for utilizar alguma coisa, algum tipo de óleo, usa o azeite ou o óleo de coco. Porque os dois vão ajudar nesse processo a não ter prejuízo na sua saúde. Tá bom? Então isso é importante. Falamos da gordura insaturada, falamos um pouco da poliinsaturada ômega 6, da poliinsaturada ômega 3. Falamos da monoinsaturada, que seria o azeite de oliva. Tem o abacate, tá? Então a gente pode estar usando. E a gente tem as gorduras saturadas. Então as gorduras saturadas ao contrário da insaturada. Qual a diferença dela? A primeira, a insaturada, ela é líquida na temperatura ambiente. A saturada, ela é sólida, tá bom? Então, quando a gente está falando aqui de gordura saturada, a gente está falando daquela gordura sólida. E aí a gente tem que entender que existem 3 tipos de gordura saturada. A gente tem e aí a gordura saturada ela é feita de ácido graxo, né? O ácido graxo cadeia curta, média e longa. O ácido graxo de cadeia longa, ele tem um efeito que pode prejudicar um pouco mais a saúde, isso sim. Mas o ácido graxo de cadeia longa, cadeia média é muito boa.
não vai aumentar nada de colesterol, porque ela não passa nada, nem pelo fígado para ser metabolizada. E isso é muito bom, porque o ácido graxo de cadeia média, por exemplo, a monolaurina, né? Ela é excelente antiviral, antifúngica e antibacteriana. Então você não tem acometimento hepático e além disso você aumenta a imunidade. Então olha que benefício. Ácido graxo de cadeia curta é fundamental para quem está buscando um sistema imune eficiente e otimizado. Então para quem tem doença autoimune, você tem que entender que a doença autoimune ela tem muita inflamação porque o sistema imunológico também é disfuncional. A partir do momento que você tem ácido graxo de cadeia curta, você melhora a produção, o equilíbrio imunológico, porque você vai produzir o ácido butírico. O ácido butírico é muito bom para a parte imunológica. Então o ácido graxo de cadeia curta ele é muito bom e está relacionado com a saúde intestinal. A partir das fibras que você ingere, ele produz os ácidos graxos de cadeia curta. Aí você tem os ácidos graxos de cadeia longa, que aí tem mais nas gorduras, tá? Da carne, enfim. Então isso tem que ser um pouco mais moderado. O ácido graxo de cadeia longa deve ser moderado, tá? Não dá para ficar comendo muito. Mas olha quanta coisa que a gente falou aqui e que a gente chega à conclusão que a gordura é vilã ou mocinha. Ela pode ser as duas. Vai depender do tipo de gordura que você vai estar escolhendo. E se você está buscando saúde, é óbvio que você vai buscar as gorduras boas. E sim, a gente tem gordura boa para consumir. A gente tem os ômegas 3 no peixe, a gente tem o ômega 9, o ômega 7, que está no azeite, no abacate, tá? A gente tem as oleaginosas, os nuts, né? Que também tem gordura de boa qualidade. A gente tem também o coco, tem gordura de boa qualidade. A gente tem também além do azeite, a gente tem a própria linhaça, tá? Então a gente tem gordura de boa qualidade e gorduras que vão fazer muito bem. Então a gente não precisa ser pessoas que gordurofóbicas, né? Nesse sentido. Então eu não posso ter fobia de gordura, eu não posso pensar que a gordura é a vilã, é o que vai prejudicar a minha saúde. Porque não vai depender do tipo de gordura que eu estou escolhendo. Isso tem que ficar bem claro, porque infelizmente até hoje muitos profissionais de saúde orientam a retirada de gordura para melhorar uma pressão alta, para evitar um infarto. E não tem essa questão. A gordura de boa qualidade, pasmem, mas ela aumenta o colesterol bom, o colesterol total aumenta, isso é bom para o corpo. Aumenta o HDL, o que ajuda bastante, diminui o HDL ruim, o LDL ruim, desculpa, o LDL que é oxidado e aumenta o LDL que é bom. Então só de fazer isso, sua saúde já melhora muito. Reduz os triglicerídeos, que esse sim deve ser combatido sempre. Os níveis de triglicéridos têm que estar pelo menos abaixo de 100. E eu vejo muitas pessoas tomando remédio para baixar o colesterol, para baixar o LDL e não baixam os triglicéridos, porque eles têm a ver com a alimentação. Então saber disso é muito importante porque a gente começa a escolher o tipo de gordura que eu quero no meu corpo. Porque 60% das pessoas que infartam têm LDL normal. E provavelmente, se eu fosse pesquisar essas pessoas que infartaram e têm LDL normal, elas devem ter medo da gordura. Elas estão com medo. Por quê? Porque foi orientado isso para elas. E aí elas tiraram a gordura e aumentaram muito o carboidrato e isso só foi inflamando mais e mais e mais. Não explicaram para ela essa aula, não falaram sobre a gordura, que ela pode ser sim uma grande aliada à sua saúde.
Basta você ter boas escolhas, basta você escolher a gordura de boa qualidade, basta você ficar longe da gordura, né? Da gordura vilã da história, que são as gorduras hidrogenadas, são as gorduras ômega 6, são as gorduras que estão nos embutidos, nos industrializados, nos enlatados, né? Nos doces tem gordura trans, né? Tem gordura de má qualidade, nas coisas refinadas. Então, poxa, isso aí sim. Mas eu não vou ficar longe de um peixe, de um azeite, de um abacate, de uma linhaça, de oleaginosas, como castanha, nozes, castanha do Pará, certo? Eu não vou ficar longe de um coco. O coco tem diversos benefícios. Eu não vou ficar longe de legumes, tem fibras, né, das fibras alimentares. Eu não vou ficar longe da carne, eu não vou ficar longe do frango e tal. Por quê? Porque tem ácido gráfico de cadeia longa, mas é uma quantidade pequena se eu for ver. Então é isso que eu tenho que ver. Eu vou escolher o que é melhor para mim, porque agora eu tenho conhecimento. Então eu não fico com aquela história de eu vou retirar a gordura de tudo, então não vou comer mais gordura porque isso faz mal. Não. Eu vou fazer o melhor possível para que o meu corpo tenha mais saúde possível. Isso é imprescindível para a gente conseguir ter saúde. Tá bom, pessoal? Então, o tema de hoje foi sobre gordura. Então, gordura, vilão, mocinho. Vocês viram aí que tem de tudo um pouco. E que sim, nossas escolhas com consciência vão nos dar muito mais saúde e a gente vai ter a capacidade de prevenir as doenças crônicas e as doenças que a gente possa vir a ter. O corpo, para se regenerar, ele precisa, né? Então, quando você está inflamado e tal, provavelmente o que acontece é que aquele plástico está na sua célula. Quando você começa a melhorar a sua alimentação, de 7 a 10 dias, todas as suas células vão sofrendo, né, uma alteração. Células do fígado já vão demorar 2, 3 meses. Do cérebro, às vezes, demora até 1 ano para mudar. Então, essa mudança alimentar, essa escolha de gorduras boas, passa por um processo de reestruturação celular para te dar saúde. Então, tem algumas coisas que você vai notar que já melhora. Tem outras que não. Ela vai tender a melhorar com o tempo. Por quê? Porque você está escolhendo gordura de boa qualidade que vai ajudar o seu organismo a funcionar melhor e ter uma melhor comunicação intercelular. E isso vai ajudar muito na sua saúde. Então se você ainda não começou, começa hoje mesmo já ingerindo as gorduras de boa qualidade para você ter saúde. Certo, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. A live vai ficar gravada. Então, se você chegou no finalzinho, pode estar vendo aí e revendo quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Até a próxima. Um grande beijo. E, obviamente, para quem quiser perguntar sobre outros temas, aí a gente vai abrir a caixinha de perguntas e vocês podem ficar à vontade, tá bom? Até mais.